Olá pessoal, vamos continuar os estudos sobre o comportamento dos gases. Dessa vez vamos falar sobre o modelo molecular de um gás. Pessoal, então para a gente iniciar o estudo do modelo molecular do gás, a gente vai ver vários tópicos, tá? O primeiro deles é o modelo cinético de um gás, tá? Vamos ver o que é isso. Então veja bem, lembrem que as leis que a gente já estudou até agora, né, foram a lei de Boyle, da transformação isotérmica, a lei de Gay-Lussac, da transformação isobárica, a lei de Charles, da transformação isovolumétrica, e a lei de Avogadro. Tá? Todas essas leis elas foram obtidas de forma experimental, né? Foram obtidas através de testes em laboratório. Os caras foram pegando as amostras, foram medindo, fazendo testes, vendo o comportamento, os resultados, e a partir daí foram construindo essas leis, tá? Agora precisa associar essas leis e a partir delas tentar chegar no modelo cinético de um gás. Mas, ali por volta do século XIX, os cientistas eles intensificaram seus estudos sobre a estrutura molecular dos gases. Eles se basearam em algumas dessas suposições, tá? Vamos ver quais foram essas suposições. Então, a primeira delas é que o gás ele é constituído de pequenas partículas, né? Que são os seus átomos e suas moléculas. Isso a gente já sabia, a gente já viu nas aulas anteriores, inclusive através de algumas simulações, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, essa figura está exemplificando isso. Aqui você tem um gás encerrado em um cilindro e aqui dentro você tem as partículas do gás em movimento, certo? Estudos mais recentes mostraram que a dimensão da molécula de um gás ela corresponde aproximadamente a 10 a menos 8 centímetros, tá? É algo muito pequeno, tranquilo? Segunda suposição, o número de moléculas existentes em uma dada massa gasosa é muito grande, tá? Um mol de gás, né, há cerca de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui a gente viu bem detalhadamente na aula sobre o número de Avogadro, tá? Isso aqui é justamente o número de Avogadro. Lembra disso? Qualquer coisa dá uma olhadinha lá, tá? Terceira suposição. A distância média entre as moléculas é muito maior do que as dimensões de uma molécula, tá? Lembre-se de que quando se evapora, os líquidos passam a ocupar um volume muitas vezes maior. Isso que ele está dizendo é isso aqui, ó. Por exemplo, a distância entre as moléculas ó, é muito maior do que a dimensão de uma molécula. Tranquilo? E a quarta suposição, eles disseram o seguinte: as moléculas de um gás estão em constante movimento, né? E esse movimento é inteiramente ao acaso, isto é, as moléculas movem-se em qualquer direção com mais velocidades do que podem apresentar com mais velocidades não, com velocidades que podem apresentar diferentes valores. Tranquilo? Então, ou seja, as moléculas do gás que estão aqui dentro, elas ficam colidindo entre elas mesmas, colidindo com as paredes aqui do recipiente, algumas mais rápidas, outras mais lentas, né? Ou seja, está indo rápido devido à sua energia, mas quando ela bate aqui, ela já diminui a velocidade. Enfim, cada uma delas apresenta velocidade diferente e se movendo inteiramente ao acaso, tranquilo? Então essas foram as quatro suposições que eles utilizaram como base para estabelecer o modelo cinético do gás, tá certo? Ao destacar essas hipóteses, os cientistas estavam tentando descrever o comportamento de um gás por meio do movimento de suas moléculas, né? Ou seja, eles estavam supondo que as leis dos gases poderiam ser obtidas por meio da aplicação das leis da mecânica, tá? Ao movimento das partículas, ao movimento das moléculas, né? Tratando elas como partículas. Tranquilo? Então vamos ver o cálculo cinético da pressão, tá? Então veja bem, no modelo cinético de um gás, o número de moléculas é muito grande, tá? E elas estão em constante movimento. Em consequência, as moléculas colidem continuamente com as paredes do recipiente que contém o gás, exercendo uma pressão nelas, tá? É justamente isso que está aqui, ó. Tá, então, digamos, essa molécula aqui, por exemplo, ela fez essa trajetória aqui, ó, tá? Colidiu aqui, ó, tá? E aqui ela já vai para outro lugar, colide com outra partícula, né? Ou vem para cá e colide com as paredes aqui desse outro lado. Vocês estão vendo aqui, ó, que todas elas aqui estão colidindo, tá? Ó, elas estão colidindo nas paredes aqui, ó. Beleza? Isso aqui são colisões, né? Inúmeras e infinitas colisões, tá certo? Então, ou seja, como o número de colisões é muito grande,
não se percebe o efeito do choque de cada partícula, né? O que se observa é um efeito médio das frequentes sucessões, né? Que ocasiona o aparecimento de uma força contínua sem flutuações, né? Sem variações, tá? Pressionando as paredes do recipiente. Então, ou seja, o que você vê continuamente, ou seja, quando a quantidade de choques é muito grande e contínua, o que se observa é uma força contínua atuando no recipiente, tá? Não uma força que fica variando, mas uma força contínua, tá certo? Então, ou seja, a pressão que um gás exerce sobre as paredes do recipiente, né, que o contém, se deve às incessantes e contínuas colisões das moléculas do gás contra tais paredes. Tá? Então, ou seja, a pressão aqui dentro, ou seja, a pressão, né, que um gás exerce sobre as paredes do recipiente, se deve às incessantes e contínuas colisões. Tá? Então, quanto mais ele colidir, maior é a pressão interna. Quanto menos colidir, menor é a pressão interna. Tranquilo? Ok. Pessoal, então veja bem. Então, aplicando as leis da mecânica às colisões das moléculas contra as paredes do recipiente, os físicos do século XIX obtiveram a expressão matemática relacionando a pressão exercida por um gás com as seguintes grandezas. Então, veja bem. O número total de moléculas do recipiente, tá? O volume do recipiente, a massa de cada molécula, que a gente vai representar por um M maiúsculo, tá? Então, isso é a massa de cada molécula, tá certo? Por um M maiúsculo. E a média dos quadrados das velocidades das moléculas, tá? Ou seja, esse V quadrado barra, esse barra significa média, e esse V quadrado são os quadrados das velocidades, tá? Ou seja, isso daqui é calculado dessa forma. A média dos quadrados das velocidades é definida matematicamente como sendo, ou seja, a média dos quadrados das velocidades é igual ao somatório de I, que vai de 1 até N, tá? De VI ao quadrado sobre N. VI ao quadrado é como se fosse a velocidade de cada partícula elevada ao quadrado. E N é o total de partículas, tá? Então, somaria todos esses quadrados das velocidades de cada um e dividiria pelo total de partículas. Tá? Obviamente, a gente não vai usar esse tipo de coisa, só para a gente entender o que é que significa esse termozinho que vai aparecer na equação. Tá certo? Então, beleza. Então, a expressão a que eles chegaram foi a seguinte, ó. A pressão é 1/3 de N sobre V, M, V quadrado barra. Tá? Então, ou seja, lembra, esse N é o número total de moléculas no recipiente, esse V é o volume do recipiente, esse M é a massa de cada partícula, tá? E isso daqui é a média, né, do quadrado da velocidade das partículas, tranquilo? Então, essa daqui, ó, é a equação da pressão em um recipiente, né, ocorrida devido às incessantes colisões das moléculas nas paredes do recipiente. Tranquilo? Pessoal, então a gente já viu o cálculo cinético da pressão. Agora vamos estudar a interpretação cinética da temperatura, tá? Então, ou seja, nas aulas anteriores a gente falou várias vezes que a temperatura de um objeto se relaciona com a energia de agitação dos seus átomos e moléculas, tá? Então a gente vai mostrar agora como é que os físicos do século XIX, baseados no modelo cinético de um gás, chegaram a essa conclusão. Tranquilo? Então vamos ver. Então essa expressão que a gente acabou de estudar da pressão, né, P igual a 1/3 de N sobre V, mV quadrado barra, ela havia sido obtida com base no modelo cinético e ela pode ser escrita da seguinte forma. Tá? Então eu tiro o V que está aqui embaixo do N, ó, esse aqui, ó, tá? E coloco aqui do outro lado. Aí eu tenho PV igual a 1/3 de NMV quadrado barra. Tranquilo? Beleza. Então veja bem, ó, comparando-se a equação de estado de um gás ideal, essa daqui que a gente estudou na aula anterior, tá? PV igual a nRT, que havia sido obtida experimentalmente, a gente conclui o seguinte. Então, que 1/3 de NMV quadrado barra igual a nRT. Porque isso daqui, ó, não é PV e PV não é nRT, então eu posso dizer que esse termo, tá, é igual a esse termo, porque ambos são PV, as mesmas coisas, tá? Pressão vezes volume, pressão vezes volume. Tranquilo? Bora para frente. Ó, mas como N0, que é o número de Avogadro, que a gente já conhece,
tá? Ele é o número de moléculas que existem em um mol, tá? E N é o número de mols que corresponde a N moléculas. Então a gente tem o seguinte, ó, tá? Que o número de moléculas vai ser, ó, o número de mols vezes o número de Avogadro, tá? Então esse N aqui é o número total de moléculas, tranquilo? De uma determinada amostra. Pessoal, então veja bem. Ó, substituindo esse valor N, né, que é o número total de moléculas, na igualdade anterior, veja bem, ó, substituindo ele pela equivalência dele, né? O número total de moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Então eu tiro esse N e substituo pela equivalência do N, tá? Então a gente vai ficar com isso, ó. mv² barra igual a 3R sobre N0T. Tranquilo? Como foi que saiu desse formato, chegou nesse formato. Veja bem, esse 3 ó, que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Tá? Esse N minúsculo aqui, ele tem dos dois lados, então eles se cancelam. E esse N0 aqui, ó, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá? E só sobrou 1 aqui, ó, e esse mv² barra. Então 1 vezes mv² barra é o próprio mv² barra. Tá? E a equação ficou nesse formato. Agora, dividindo os dois membros dessa igualdade por 2, vai aparecer isso. Ó. Tá? 1 meio de mv² barra igual a 3 meios de R sobre N0T. Tranquilo? Então o que apareceu foi isso aqui, ó, esse 2 aqui embaixo e esse 2 aqui embaixo. Tá? A gente dividiu os dois membros por 2. Só que esse termo aqui, ó, 1 meio de mv², isso é energia cinética. Como essa velocidade é média, então isso aqui é energia cinética média. Tá? Essa energia cinética média ela será representada por E, ó, E índice C, ó, com a barrinha aqui, tá? Então isso aqui é energia cinética média. Isto é, ó, energia cinética média é igual a 1 meio de mv² barra, tá? É o que está aqui, ó. Beleza? Pessoal, então veja bem, ó. O quociente, ó, R sobre N0, tá? Que aparece no segundo membro, ele é constante, porque ó, tanto R quanto N0 são constantes. Esse quociente é representado por K e é denominado de constante de Boltzmann, tá? Em homenagem a Ludwig Boltzmann, físico austríaco do século XIX. Tem esse cara aqui, ó. Tá? Então vai ficar o seguinte, ó. K é igual a R sobre N0. R a gente traz lá da equação de estado do gás ideal, ó. É 8,31, vocês lembram disso. N0 vocês já conhecem também, ó, que é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Então, dividindo 8,31 por esse valor aqui embaixo, a gente vai obter K igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Tá? Então, ou seja, lembra lá, na nossa equação anterior, o que a gente ficou com 3 meios de R sobre N0T, tá? Então, esse R é a constante dos gases, tá? E N0 também é a constante, que é o número de mols por molécula, tá? O número de Avogadro. Então, uma constante dividida por outra constante é um valor constante, que foi chamado de constante de Boltzmann, tá? Que é esse K. Tranquilo? E ele vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. A gente vai estar usando esse valor aqui, ó. Beleza? Não precisa estar usando esse e esse dividindo um por outro direto. Vamos usar sempre esse daqui que já está pronto, tá certo? Beleza, então dessa maneira a gente chega à seguinte expressão. Ó. A energia cinética média é igual a 3 meios de kT. Tranquilo? Beleza? Então é essa energia cinética aqui, ó, que é, ou seja, ela está representando, né, digamos assim, o movimento das moléculas. E quanto maior for a energia que as moléculas tiverem, maior é a temperatura. Então, ou seja, a temperatura absoluta é diretamente proporcional à energia. Então, quanto mais energia, maior a temperatura. Por isso que a gente fala que a temperatura está diretamente associada à agitação molecular. A agitação molecular são o movimento das moléculas, tá? E quando elas se movimentam, elas têm velocidade. Como elas têm massa e velocidade, então elas têm energia cinética, tá certo? Então, ou seja, quanto maior essa energia cinética, maior a temperatura. Tranquilo? Então, em resumo, a temperatura absoluta T de um gás está relacionada com a energia cinética média, tá? De suas moléculas pela expressão energia cinética média é igual a 3 meios de kT, em que K é a constante de Boltzmann. Beleza até aí? Pessoal, então para
Para a gente fixar melhor as ideias que a gente viu até agora, vamos fazer alguns exemplos, tá? Vamos começar por esse aqui, ó. Um recipiente contém hidrogênio a 27 graus Celsius. Qual a energia cinética média das suas moléculas? A expressão da energia cinética é essa aqui, que a gente já viu, ó. Tá? A energia cinética é igual a 3 meios de kT. Agora, esse T que está aqui é temperatura absoluta, não é temperatura relativa, que aqui é relativa, ó. Então, ou seja, a gente precisa converter, tá? E a gente sabe fazer isso, ou seja, transformar Celsius em Kelvin, tá? Ou seja, vai dar 300 Kelvin. De onde vem isso? 273 mais 27, tá? Esse 27 é esse e 273 é da conversão, tá? Entre Celsius e Kelvin, tranquilo? A gente precisa da temperatura sempre em Kelvin. Então, ou seja, aplicando esses valores agora, a gente vai ficar, ó, energia cinética igual a 3 meios de kT. 3 meios de 1 vezes 10, 1,38 vezes 10 a menos 23 vezes 300. Esse número aqui é a constante de Boltzmann. Esse outro aqui é a temperatura absoluta. Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai ter energia cinética média igual a 6,2 vezes 10 a menos 21 joule, tá? Tranquilo? Pessoal, a dica que eu dou é que você transforme isso daqui, se você for refazer esses cálculos, em notação científica, tá? Que aí você vai ter uma multiplicação de potência de 10 aqui, vai ficar bem mais fácil, tá? Esse 300 aqui vai ficar 3 vezes 10 a 2. E aí você multiplica 1,38 vezes 3, coloca o valor aqui e faz menos 23 mais o 2 que vai aparecer aqui, tá? Do 10 a 2. E você vai ter menos 21, tranquilo? Então vamos ver esse valor aqui, ó. Observe que esse valor é muito pequeno, tá? 10 a menos 21, tá? Valor muito pequeno, pois se refere à energia cinética média por molécula. Tranquilo? Letra B, ó. Qual será a energia cinética para as moléculas de O2, ou seja, de oxigênio, tá? A mesma temperatura da questão anterior. Pessoal, então de cara a gente vê o seguinte aqui, ó. Quando a gente pega a energia cinética, que é a expressão da energia cinética, a gente vê que só depende da temperatura, porque cai uma constante. Tá? 3 meios também é uma constante. Então, ou seja, só depende da temperatura absoluta. Tranquilo? Então, ou seja, se ele está dizendo calcule a energia cinética para as moléculas de oxigênio à mesma temperatura, então, obviamente, a gente vai ter a mesma energia cinética. Tranquilo? Outra coisa, ó. Sabendo-se que a massa da molécula de O2 é de 3,3 vezes 10 a menos 27 kg, qual deve ser a sua velocidade para que ela tenha uma energia cinética igual ao valor médio calculado em ar? Então, a gente sabe que 1 meio de mv ao quadrado é energia cinética. Tá? A gente já viu isso antes aqui nessa aula. Então, a gente aplica aqui, ó. Tá? 1 meio de 3 vezes 3 vezes 10 a menos 27. Tá? Que é esse m aqui, ó, que é a massa. Tranquilo? Vezes v quadrado. Igual a energia cinética, que a gente viu, que é 6,2 vezes 10 a menos 21 joule. Tá? Ou seja, a ideia dele é qual é a velocidade, né? Qual é a velocidade para que essas moléculas tenham essa energia cinética. Então, ou seja, para calcular a velocidade aqui, eu pego esse 2 que está aqui, ó, está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, ele vira um 12,4 aqui. E esse 3,3 vezes 10 a menos 27 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, divide o valor que você tinha aqui, né, o 12,4 vezes 10 a menos 21, por isso aqui, ó, vai estar aqui, tá? Depois extrai a raiz quadrada. E aí você tem finalmente 1,9 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Tá? Então esse resultado mostra que o movimento das moléculas é muito rápido, né? Porque 1,9 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, né? Ou seja, que praticamente 1.900 metros por segundo, ele é cerca de 7.000 km por hora. Tá? Então a velocidade das moléculas de gás né, presa ali em um recipiente é extremamente alta. Tá? Pessoal, vocês estão notando que esse conteúdo ele tem muito cálculo com potência de 10, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar a aula de potência de 10 aqui embaixo na descrição dos vídeos, desse vídeo, e você assiste lá, tá? E tira todas as suas dúvidas, tá? Letra D. Qual seria a resposta para a questão anterior se a molécula fosse de O2, tá? Ou seja, de oxigênio? Então, ou seja, a massa do oxigênio ele é 16 vezes maior do que a massa da molécula de hidrogênio. Tá? Então, para a molécula de oxigênio, nós teríamos uma massa. Ó, só pegar a massa do hidrogênio, ó,
tá? E multiplicar por 16. Então a gente teria que a massa do oxigênio é 53 vezes 10 a menos 27 kg. Então, de 1 meio de mv² igual a EC, nós obtemos 1 meio, tá? Aí aqui tem a massa, coloca a massa aqui, tá? Isso aqui não é o M, 1 meio vezes M. Então isso aqui é a massa do oxigênio. Vezes V² igual a 6,2 vezes 10 a menos 21, ou seja, a mesma energia cinética. Então, qual é a velocidade do hidrogênio, nas moléculas de hidrogênio, para que ele tenha a mesma energia cinética? Tá, então, realizando o mesmo cálculozinho que a gente fez antes para o hidrogênio, então a gente vai ter que a velocidade é 4,8 vezes 10 a 2 metros por segundo. Então, ela é muito menor, né, a velocidade das moléculas do oxigênio é muito menor do que a velocidade das moléculas do hidrogênio. Então, por que isso acontece? Porque o oxigênio tem uma massa muito maior. Então uma grandeza equilibra a outra. Então, é importante perceber que a mesma temperatura, o valor da energia cinética média das moléculas é igual para todos os gases. Mas o valor médio das velocidades dessas moléculas varia de um gás para outro. Quanto maior é a massa molecular do gás, menor é a velocidade média de suas moléculas. Tranquilo? Beleza? Pessoal, então, se ficou com alguma dúvida, você comenta aí, tá? E a minha sugestão é que você, se não estiver entendendo os cálculos com potência de 10, né, que é um assunto lá do primeiro ano, eu vou deixar a aula disponível aqui embaixo. E aí você pode assistir e tira todas as suas dúvidas, tá? De qualquer forma, você pode colocar aí nos comentários e eu vou responder, tá? Tranquilo? Valeu, até mais.